Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Caminho, Verdade e Vida, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje é aquele dia de nós lembrarmos daqueles avisos que fazemos agora apenas eventualmente. Já se inscreveram no canal do YouTube Videira Espírita, acionaram o sininho para serem avisados das postagens, compartilharam com os amigos, curtem os vídeos quando gostam. Todas essas ações são importantes para aumentar o alcance dos vídeos do canal, porque o YouTube interpreta essas ações como efetivamente são, não é? Ações que mostram um agrado sobre o conteúdo. Então, nós agradecemos muito porque isso ajuda a divulgação do trabalho. Muito bem, muito obrigada. Vejamos então a mensagem de hoje, que é a mensagem de número 139, e o título é Por Amor. Por Amor. O versículo destacado pelo nosso amigo Emmanuel está no Evangelho narrado por João, no capítulo 12, no versículo 40, e são palavras de Jesus. E diz o seguinte, são palavras que nós vamos ter que ver depois com calma, porque aí são daquelas passagens que nós dizemos, sem a doutrina espírita fica difícil de entender muitas vezes o que Jesus nos fala. Mas não é o nosso caso, não é? Não. Porque nós temos a doutrina espírita. Então vamos lá. E não é uma questão de, nós temos, é nossa. Não, ela está aí. É pública. Qualquer um pode ter acesso a ela, certo? Não torna ninguém especial. O versículo diz então: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam, e eu os cure. Desculpa, Senhor, pode repetir? Vamos ouvir de novo. Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam, e eu os cure. Desculpe. Vejamos. Nós estamos aqui, espíritos imperfeitos, reencarnamos, passamos por provas, por expiações. Às vezes somos bem-sucedidos, outras vezes não. Nos mostramos teimosos, rebeldes e usamos mal o livre-arbítrio e desencarnamos, porque é o que acontece no final dessa jornada aqui. Quando nós, e vamos precisar reencarnar tantas vezes quantas sejam necessárias para o nosso progresso moral e espiritual. Estamos lá então no mundo espiritual, espíritos imperfeitos, vamos precisar reencarnar. E muitas vezes temos aqueles pontos que nos são mais difíceis, né? Que estamos lá, vamos dizer, há um certo tempo, dando um murro em ponta de faca, a providência vem, nos oferece oportunidade, a gente não vai muito bem sucedido e volta para o mundo espiritual. Quando nós voltamos para o mundo espiritual, nós não temos esse corpo físico, vocês concordam? Não temos. Nós só temos esse corpo físico quando estamos encarnados. No mundo espiritual, nós temos o corpo espiritual, que também temos quando estamos encarnados. Então, quando nós estamos encarnados, nós temos um corpo a mais. É o espírito, que não é matéria. Temos a matéria que reveste o espírito, que é o perispírito, o corpo espiritual. Então, espírito e corpo espiritual, espírito e esse perispírito estão sempre juntos, seja
quando estamos encarnados ou desencarnados. Mas, quando estamos encarnados, recebemos esse corpo temporário, o corpo de carne. Mas agora, nesse momento, nós estamos nos vendo lá, no mundo espiritual, desencarnados, esperando para reencarnar. Para enfrentar de novo situações onde nos encontramos, às vezes, ali reticentes em aprender. E é nesse ponto que Jesus começa a sua fala. Cegou-lhes os olhos. Que olhos? Os olhos espirituais. Fazendo como que cegou os olhos espirituais? Mergulhando-os na carne. Nessa matéria mais densa. Essa matéria muito mais densa do que a matéria do mundo espiritual. Tanto que nós não vemos, não é? Não vemos o mundo espiritual. É muito quintessenciado, muito sutil. Essa matéria é muito grosseira. Não vamos esquecer que o perispírito também é matéria, mas uma matéria muito sutil. Então, quando nós reencarnamos, nós passamos a ver muito com esses olhos, não é? Os olhos da matéria, os olhos do corpo físico. O que nos impressiona, não é? Os estímulos desse plano material nos impressionam muito. E nós, a maioria absoluta de nós, não é? Não tem a visão espiritual dos desencarnados ou do mundo espiritual. Então, nós só temos a visão desse mundo. Quando nós estamos desencarnados, nós temos a visão da nossa realidade espiritual. Quando nós estamos desencarnados, nós temos a visão da nossa realidade espiritual. Mas quando estamos encarnados, nós temos uma visão muito concreta dessa realidade aqui, que às vezes nos custa crer que existe um mundo espiritual, porque é tão impactante os estímulos deste plano físico, não é mesmo? Cegou-lhes os olhos. Então, mergulha na carne. E para reforçar a ideia diz: e endureceu-lhes o coração. Olha que incrível! O coração do corpo espiritual é de uma matéria sutil. E quando nós encarnamos, nós também temos o coração, não é? Que está ligado ao coração do corpo espiritual, o coração do corpo físico. Só que é um coração muito mais denso. E a palavra usada foi endureceu-lhes o coração. Poderia ser densificou-lhes o coração. Então, mostra esse processo da reencarnação. Vamos lá, para cá. Cegou os olhos, endureceu o coração, a fim de que não vejam com os olhos. Mas não cegou? Cegou os olhos para a espiritualidade. Então não há essa visão da espiritualidade, a fim de que não vejam com os olhos. E não vendo com os olhos, o que vai acontecer? Nós vamos viver essa realidade aqui, não é? As provas e das expiações. E o que vai acontecer no meio desse caminho? No meio das nossas provas e expiações, como nós ficamos? Tranquilos? Não, tá aquela expiação ali, danada de doída. Eu tô tranquilo, não tá acontecendo nada. Não, a gente sofre. Acreditando de que essa é a realidade. E que essa é a história, eu sou essa pessoa, essa personalidade sou eu. Então nós muitas vezes esquecemos, ou mesmo quando sabemos que somos espíritos imortais, nós acreditamos muito que somos essa personalidade aqui. Porque nós sabemos aqui que somos espíritos imortais, né? Nossa intelectualidade sabe. Mas aqui, que a gente sente, é que nós somos essa pessoa que está aqui, e que isso aqui é. É isso que é, a realidade é isso aqui. Mas a realidade é isso aqui? Não. Essa é uma
vamos dizer assim, é um contexto construído pela providência divina para o nosso crescimento moral. Um contexto passageiro, por quê? Porque estamos aqui apenas por um pouco de tempo, passando por provas e expiações. Essas provas e expiações desse contexto aqui nos levam a doem, né? Nos desafiam e muitas vezes, nós sofremos, vamos dizer, quase sempre, né? Quase sempre. E quando sofremos, a quem recorremos? Para que não vejam com os olhos e compreendam no coração e se convertam, e eu os cure. Compreendam no coração, porque quando doer, aí a gente vai procurar aqui fora, na materialidade, o que vai me curar esta dor? Não é matéria. E aí, quase que instintivamente, nós elevamos o nosso olhar ao alto e buscamos ajuda. E é quando ele nos diz: e se convertam, e eu os cure. Em um versículo, no versículo 40 do capítulo 12 do evangelista João, essas palavras de Jesus nos mostram em apenas um versículo a ideia brilhante da espiritualidade, da providência, da espiritualidade não, de Deus que criou o sistema, de nos colocar encarnados, a fim de que essas provações nos sacudam, nos façam perceber a gravidade que é nós estarmos trabalhando o nosso crescimento. Isso é muito sério, é muito importante. Gravidade, porque é muito importante. Não é simplesmente para ficarmos aproveitando as coisas. Não, nós estamos aqui para crescer, para aprender. E aprender virtudes. Não aprender a construir um carro. Não, aprender virtudes. São aprendizados desafiadores para o espírito imortal, profundamente desafiadores. E como nós temos mecanismos de defesa e ficamos muitas vezes ali nos protegendo para não irmos ao trabalho árduo, porque crescer, desenvolver virtude, tudo isso é muito, nos expõe muito mentalmente e emocionalmente, é desgastante, claro que é. Eu tenho que transformar meus vícios em virtudes, ora, se isso não é desgastante, é. E muitas vezes nós ficamos reticentes e rebeldes e não queremos mudar, mas como somos imortais, a providência só diz assim: vai mudar, mais um pouco, vai mudar. E as experiências vão vindo e nos fustigam, nos quase que castigam no sentido de nos forçar, né, de nos atiçar ali a experiência. Nós não temos como dizer, não, essa experiência eu não vivo. Por quê? Porque ela está ali, não pode ser negada. Pode sim, eu vou e me mato. Ok, e aí? O que vai acontecer? Continua vivo? Eu costumo sempre dizer o seguinte: dou a volta no quarteirão, quando eu vejo, eu estou de novo na frente do mesmo lugar. Estou de novo reencarnado. Não adianta a gente tentar fugir. Não, com fulano, não, eu não quero viver essa experiência. Nego, vou embora. Não vou viver essa experiência nessa encarnação. E era para eu viver, claro, porque eu tenho que passar por ela. Mas eu me nego. O que vai acontecer? Eu dou a volta no quarteirão, na próxima encarnação eu estou aonde? No mesmo lugar. A encarnação nos cega os olhos, nos tolda, não é? A memória, esquecemos das questões do passado, né? O esquecimento temporário do passado. Então, todo esse toldar, não é? Todo esse abafar dessas percepções anteriores são importantes. Por quê? Porque nós entramos mais nesta história aqui.
Entramos mais nesta história aqui. Mas entramos nesta história com o Evangelho, e nós então entramos com o Evangelho e com a doutrina espírita, compreendendo por que estamos nesta história aqui. Como se compõe essa história para cada um de nós? Qual é o objetivo da composição dessa história? Por que eu tenho a família que eu tenho? Por que eu tenho a saúde que eu tenho? Por que eu tenho o contexto de trabalho que eu tenho? Por que eu tenho os desafios que eu tenho? Porque vem na exata medida das minhas necessidades reencarnatórias da aquisição de virtudes. E isso é muito, muito desafiador. Difícil, exige tempo para irmos amadurecendo. Então, nesse processo onde cegou-lhes os olhos, endureceu o coração, que imagem incrível! Endureceu o coração, trouxe ele para carne, trouxe o espírito para a carne, reencarnou, a fim de que não vejam com os olhos, porque os olhos físicos não vão ver o quê? O invisível. Não vai ser os olhos físicos. Nós vamos ter que começar a entender a espiritualidade e vê-la com os olhos da alma. Não vai ser com esses olhos aqui. Vai ser com os olhos da alma, com o olhar do entendimento e com a determinação da vontade em realmente crescermos, mudarmos, progredirmos. E compreendam no coração, fazendo isso, não é? E se convertam em quem? Ou em quê? Em homens de bem, em que nos convertamos de homens velhos, ou seja, aqueles padrões mentais viciosos antigos, em homens de bem, em verdadeiros cristãos. E eu os cure, médico das nossas almas, Jesus, através desse Evangelho e da própria ação que é coordenada em todo o planeta terrestre para nos ajudar nesse trabalho que sabe, todos os bons espíritos sabem o quanto é difícil, claro, também já passaram por isto. E nos ajudam. Então, o cuidado na reencarnação, na escolha da família, todos os detalhes, o acompanhamento durante toda a encarnação, todo o carinho que nos é dedicado, para que a gente possa se somar a esses cuidados, cuidando-nos também nós, ajudando a providência a nos ajudar, sendo que mais receptivos, mais solícitos, mais, se não resignados, mais obedientes. Não estou entendendo, mas é Jesus que está falando? Vou obedecer. Meu coração não está resignado, porque não está entendendo. Mas eu obedeço, porque eu reconheço a autoridade moral de Jesus na minha vida. Então eu vou buscar. Mas é difícil, eu não consigo de uma forma ideal. Mas então eu vou fazer de uma forma real. Eu vou tentar melhorar um pouco mais a cada dia. E a gente sempre fala, hoje melhor do que ontem, ontem melhor do que hoje. Porque é claro que as coisas não vão se dar rapidamente de forma absoluta. E eu senti muita necessidade de fazer essa fala inicial, porque é um desafio esse versículo, não é um versículo fácil. Mas agora nós vamos poder, então, ver o que Emmanuel nos diz e vai ficar muito melhor para nós. Quer dizer, assim é o que desejamos, não é? Vamos ver o que achamos. Já vimos o versículo e Emmanuel nos diz: os planos mais humildes da natureza revelam a providência divina em soberana expressão de desvelo, ou seja, de cuidado e amor. Os lírios não tecem, as aves
não guardam provisões e misteriosa força fornece-lhes o necessário. A observação sobre a vida dos animais demonstra os extremos de ternura com que o pai vela pela criação desde o princípio. Aqui uma asa, acolá um dente a mais, ali desconhecido poder de defesa. Lembrando aqui dos camaleões, não é? Que se estiverem no casco de encostados numa árvore, ficam igual. É incrível esse poder de defesa, entre tantos outros de tantos animais. Afirma-se a grande revelação de amor em tudo. No entanto, quando o pai convoca os filhos, e aí nós estamos mais falando de animais, não é? Embora sejamos todos criação de Deus, mas aí já o Espírito, quando convoca os filhos à cooperação nas suas obras, eis que muita vez se salientam os ingratos, que convertem os favores recebidos não em deveres nobres e construtivos, mas em novas exigências. Então, aí é a ação mesmo do filho ingrato, né, que não se sente reconhecido e enobrecido com a tarefa que recebe, mas quase como se... É bem típico, não é? De um adolescente, de um jovenzinho, então de imaturidade. Então nós, quando também fazemos isso, ou com ingratidão, não é? Ou com indiferença, nós também estamos mostrando e revelando o nosso grau de maturidade e maturidade espiritual. Então, faz-se preciso, quando diante da imaturidade espiritual, o mau uso do livre-arbítrio, não é? Então faz-se preciso que o coração se lhes endureça cada vez mais, porque fora do equilíbrio encontrarão o... Veja bem, porque fora do equilíbrio, que é onde nós devemos levar a nossa vida, não é? No equilíbrio. Então, fora do equilíbrio, encontrarão o sofrimento na restauração indispensável das leis divinas nesse mesmo amor divino. Quando nada enxergam além dos aspectos materiais da paisagem transitória. Qual é a paisagem transitória? A paisagem da reencarnação. Sobrevém, assim, de inesperado, inopinadamente, a luta depuradora. Então, ela sempre vai vir, essa luta depuradora, quando estivermos, não é, aqui mergulhados com todo esse sistema que a providência divina nos oferece nesse trabalho que está aí para ser feito, é da lei do progresso. É quando Jesus, nessa luta depuradora, provas e expiações, nessa fase transitória da reencarnação, quando Jesus chega e opera a cura. Só então torna, ou seja, volta o ingrato à compreensão da magnanimidade divina. E muitas vezes nós vamos ver, né? Porque é aqui, quando estamos encarnados, que se dão as provas e as expiações. É aqui que vai se dar o crescimento, vamos dizer assim, você vai aprendendo na aula. Você aprende, efetivamente você aprende. Então a gente também aprende no mundo espiritual, não é? Mas é aqui que é a prova. É aqui que vem o ganho junto à nossa própria consciência. Sim, eu passei pela situação e eu fui mais forte. O bem em mim venceu. E aí, então, realmente é que se dá esse crescimento efetivo. Então, aqui é um momento muito importante da nossa vida espiritual, quando estamos aqui encarnados.
É quando Jesus chega e opera a cura. Só então volta o espírito ingrato à compreensão da magnanimidade divina. O amor, você quer falar outra coisa. O amor equilibra, a dor restaura. É por isso que ouvimos muitas vezes: nunca teria acreditado em Deus se não houvesse sofrido. Isso é forte, não é? É forte porque quem quer sofrer? Ninguém quer sofrer. Mas acontece que o sofrimento vem na medida em que nos esforçamos em mudar ou então em que resistimos para não mudar. Ora, se eu vou sofrer, então é melhor que eu sofra no esforço da mudança, porque com isso eu cresço. Quando eu sofro na resistência porque eu estou com medo de sofrer pela mudança, eu já estou sofrendo. Então não é melhor sofrer pela mudança? Porque crescer dói. Crescer dói. A gente sabe, né? Quando a criança está crescendo e cresce rápido, como sente dor nas pernas, porque os ossos estão crescendo. Então, crescer também moralmente dói, porque nos exige trocar padrões que estamos muito lá habituados por padrões novos, que nos faz essa contenção das más tendências, como fala a definição do verdadeiro espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, pelos esforços que faz em conter as más tendências. Ai, quantos esforços! O amor equilibra, a dor restaura. É por isso que ouvimos muitas vezes: nunca teria acreditado em Deus se não houvesse sofrido. Essa última, entre aspas, é claro. Muito bem. Muito rico. O Evangelho é assim, às vezes a gente se depara com um versículo que é tão profundo, que nos dá oportunidades de várias reflexões para as nossas vidas, como esse de hoje. Vamos orar? Querido Jesus, Mestre amado, obrigado, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui, reencarnados, com tanto amor, com tantos cuidados que recebemos e que muitas vezes não nos damos conta, não percebemos. Abençoa-nos, Jesus. Abençoa as nossas vidas, os nossos esforços. Abençoa, Jesus, o nosso anjo guardião. Abençoa a nossa família, os nossos lares, os nossos afetos queridos. Abençoa, Jesus, todos os nossos irmãos de humanidade, em especial os que sofrem. Abençoa, Senhor, a todos nós. Que as tuas bênçãos sejam acolhidas e compartilhadas por nós, aonde quer que estejamos, com quem quer que estejamos, Senhor, hoje e sempre, graças a Deus. É isso, queridos amigos, amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.